Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre as diferenças entre a cana de leme e a roda de leme nos veleiros. Qual que é melhor, quais as características de cada um desses tipos de equipamento. Então, fica até o final. O leme é um equipamento essencial em qualquer tipo de embarcação, não só veleiros, como lanchas, navios, qualquer tipo de embarcação precisa do leme para que a gente dê direção no barco, para que o barco tenha governo, como se fala na linguagem náutica. O leme mais simples que existe é esse tipo aqui, ó, que é o leme usado em veleiros pequenos, em dinghies, monotipos, né? Que é um equipamento bem simples, ó, em que as principais partes são essa parte aqui que fica embaixo d'água, né? Que fica atuando na água, que se chama porta. Aí nós temos essa parte de cima aqui, que se chama madre, e esses pontos de apoio aqui, que são pinos, que se conectam ali nas ferragens, no espelho de popa. E aí nós temos então, ó, essa haste principal aqui, então, que é a famosa cana de leme, tá? E nesse caso aqui, além da cana de leme, a gente ainda tem mais aqui uma extensão da cana de leme. Então esse equipamento aqui, ele é conectado então aqui, esse nosso barquinho da nossa escola, o Flash 135, ele vai ser conectado ali então naquelas duas ferragens para que ele possa cumprir então a sua função na embarcação. Então aqui o nosso leme já está instalado direitinho e a gente tem então aqui, ó, eu posso conduzir através da extensão da cana de leme. Então esse leme de cana simples, você que já assiste o nosso canal aí há bastante tempo já sabe, né, que a cana de leme aqui ele funciona sempre ao contrário do rumo do barco, né? Então, quando a gente empurra a cana de leme para lá, ó, ou seja, quando a gente empurra a cana de leme para bombordo, o barco vai para onde? O barco vai para boreste. E quando a gente puxa a cana de leme aqui para boreste, o barco vai para bombordo. É sempre o contrário, né? Não são só esses veleiros monotipos pequenos que utilizam esse sistema de cana de leme. Veleiros um pouco maiores também, inclusive veleiros oceânicos, também utilizam a cana de leme. Então aqui, por exemplo, ó, a gente tem um Brasília 23 que tem ali uma cana de leme, ó, uma cana de leme de aço inox, inclusive, né? O sistema de cana de leme ele é um pouco diferente, ele não é externo que nem aquele que eu mostrei, ele tem um tubo que se chama telescópio, então o eixo atravessa, olha ali, ó, o eixo ele fica interno, ele atravessa o casco e lá por baixo então fica o leme, tá? Aí eu vou mostrar um outro aqui, ó, agora um Velamar 22, ó. O Velamar 22 ele tem o sistema de leme ali, ó, tradicional, ali com a madre, a porta e a cana de leme, tá? Então esse é um sistema, inclusive, que eu gosto muito. Eu acho um sistema muito simples, fácil de consertar quando dá um problema, né? Então, apesar dele ser bem simples, mas ele é muito confiável, tá? E agora a gente vai ver um veleiro um pouco maior, ainda com cana de leme, num veleiro que é da nossa escola, que é o veleiro beduíno do professor Eduardo. Bora lá ver então. Saí da Marina Itajaí, vim aqui até a ANI, Associação Náutica de Itajaí, que fica pertinho. A Marina é lá e aqui é a ANI. Lugar onde eu encontro muitos amigos, um ambiente sensacional.
Então agora a gente vai conhecer melhor uma cana de leme num veleiro oceânico que vocês já conhecem, o Beduíno do professor Eduardo. E aí, Edu? Tudo bem, Marcelo? Beleza, legal, com licença, Pode permissão para subir a bordo? Com certeza. Legal, então pessoal, esse aqui é o Beduíno, um Fast 310 que já tem vídeo no canal, né? Vou deixar aqui em cima o card para quem não assistiu, aquele vídeo ficou muito bacana, né, cara? Sim. Legal. E esse é um 31 pés com cana de leme, né? Então... Com cana de leme. Então agora a gente vai ver como é que é a cana de leme num barco oceânico como esse, né? Então aqui, ó, já tem uma coisa que já dá pra ver de cara, né? A cana de leme, quando ela fica aqui assim, ó, olha o espaço que a gente tem aqui, né? No cockpit, né? Isso é a parte boa, né? O espaço melhora, né? Então essa é uma grande vantagem da cana de leme nesse tipo de veleiro, nesse porte de veleiro, que ele deixa o cockpit todo livre aqui, ó. Uma área aqui para socializar, né? Então, tão bom quanto velejar e receber os amigos, né? Sim, sim. Legal. Então, tá aqui a nossa cana de leme. E o sistema de cana de leme aqui de um barco desse porte, ele tem então o eixo telescópico, que nem eu mostrei lá no Brasília 23, né? Então esse eixo aqui desce, atravessa o casco, né? Então tem um sistema de buchas e lá embaixo então que fica o leme propriamente dito, né? Ou a porta, né? Como é a nomenclatura correta, né? Ó, então aqui o Eduardo aqui, ó, timoneando, ó. Então a posição é bem tranquila também, né? E a gente tem agora mais uma vantagem da cana de leme, que é a simplicidade, né? É um sistema super simples. É a cana, aí tem o eixo, lá embaixo tem a porta, né? Sim, sim. Então esse sistema é menos coisa para quebrar, para dar problema, né? Sim, é mais simples, né? Eu particularmente gosto muito pela sensibilidade de velejar, né? Quando a gente tá com a cana de leme, a gente tem uma sensibilidade maior, parece, né? Maior, sim. E, né, a gente sente o barco respondendo quando entra um vento maior e tal. A gente sente o leme pesar aqui na nossa mão. Sim, né? Sim. Já na roda a gente perde um pouco esse feeling, assim. Né? Então são os dois essa então, ó, a terceira vantagem então da cana de leme é a sensibilidade, né? De fato, tanto que a maioria dos veleiros de regata mantém a cana de leme, né? Mesmo grande. Claro, tem veleiros de regata com roda de leme, como a gente vai ver, né? Então, por exemplo, se a gente falar dos veleiros mais modernos aí, né? Os VO65, até participaram agora da última edição da The Ocean Race. Sim. Ainda eles têm roda de leme duplas, né? Mas o Imoca 60, que esse do Ocean Race era todos com cana. Todos com cana, né? O Imoca 60 é o que tem de mais avançado em tecnologia, né? O veleiro mais tecnológico aí, fibra de carbono. Eles mantêm a cana de leme exatamente por causa dessa sensibilidade, né? Uma outra coisa que eu percebo é assim, que quando cria alguma folga, alguma coisa, na cana é mais fácil de perceber uma folga, né, no leme, né, alguma coisa errada, né? A gente percebe mais rápido. Sim. Às vezes na roda de leme ali demora um pouco mais a perceber um possível problema, né? Sim, a gente vai mostrar depois a roda de leme exatamente para entender as diferenças, né? E agora tem uma quarta vantagem ainda que, na minha opinião, é a maior vantagem de todas, porque eu particularmente acho o piloto automático uma coisa muito importante, né? Sim, sim. Como o Eduardo, por exemplo, que faz travessias, ele já foi até o Rio de Janeiro, agora está planejando outra, né? Travessias costeiras. O piloto automático é fundamental, né? E aqui a gente tem um piloto automático também que funciona muito bem. O piloto automático ele é um pouco mais simples do que no caso da roda, né? Sim, bem mais simples. É mais barato também. Então, mas ao mesmo tempo é muito confiável, tá? O piloto que a gente tem aqui praticamente levou o barco até no Rio de Janeiro e voltou sem maiores problemas. Pessoal que assiste o canal, tem um vídeo específico no canal sobre o piloto automático de cana de leme. Também tô deixando o card aqui. E aí, naquele vídeo eu explico como é que funciona o piloto, no caso o ST2000 da Raymarine, Isso, né? é isso que eu tenho. É o mesmo que você tem, né? É um piloto super simples, é um mecanismo super simples. Então, o custo de aquisição de um piloto automático e depois a manutenção também é na ordem de 4 vezes menos do que
numa roda de leme. Então isso tem que ser um fator importante na decisão de quem vai comprar o barco, escolher entre cana e roda, né? E até mesmo o consumo desse piloto automático de cana, ele tem um consumo bem baixo. Muito baixo. Né? Chega ali 1 ampere. 0,5 a 1,5. Conforme então, o manual. Depende do mar, né? Depende quanto que ele está trabalhando, né? Mas se for pensar, isso é muito pouco, né? É muito pouco. Já um piloto de roda de leme já tem um consumo muito maior, acima de 6 amperes, alguma coisa assim. E alguns, inclusive, 12 amperes. Olha só. Tudo, né? Então, mais uma vantagem. Mais uma vantagem, porque quando se está em travessia, gerenciamento da energia a bordo é uma questão muito importante. Sim, né? sim. Então, por mais que a gente tenha placa solar e tal, mas se pega um dia, ou uma travessia noturna, ou um dia com muito pouco sol, tu tá com um piloto aí, tu tá consumindo toda a tua energia das baterias, né? Exatamente. Legal, Du. Valeu, cara. Muito obrigado aí por ter disponibilizado aí o barco. Esse é o barco da escola. Em breve teremos curso de veloceânica aqui em Itajaí, no Beduíno. Bora velejar. Quanto maior o tamanho do barco, mais força tem que se fazer no leme para manter o rumo em determinadas situações de vento e de mar. Então, o comprimento da cana de leme precisa aumentar proporcionalmente ao tamanho do barco, para que a cana de leme funcione como um braço de alavanca e assim continue sendo leve para o timoneiro utilizar a cana de leme mesmo em situações de mar grosso, onde o leme faz muita força. E o que acontece é que a partir de um determinado tamanho de barco, o comprimento da cana de leme pode começar a atrapalhar muito o cockpit, né? Principalmente em cockpits estreitos. Então, a partir de mais ou menos 10 metros de comprimento, que seria o equivalente aos 33 pés, os projetistas então de barcos, principalmente de cruzeiro, passaram a adotar então a famosa roda de leme. Vamos ver como é que funciona uma roda de leme então agora no veleiro Carapachay, um Delta 36. Vamos lá. Então a gente vai conhecer agora um barco com roda de leme, que é o Carapachay, do meu amigo Jorge. Bom dia, Jorge, tudo bem? Marcelo. Entre. Permissão para subir a bordo, comandante? Vamos lá. O Carapachay é um Delta 36, que é um queridinho do Brasil, né? Seu Jorge, muito obrigado por me receber aí a bordo, por disponibilizar aí o barco para a gente mostrar aí para os seguidores do canal. E a gente vai mostrar então um barco com roda de leme, como eu estava explicando no vídeo. Barcos aí a partir de 33 pés, mais ou menos 10 metros. Se fosse cana de leme, a cana de leme ficaria muito grande, né? Ocuparia muito espaço aqui, né? Ocuparia muito espaço. Então aí os projetistas, principalmente de barco de cruzeiro, optam então pela roda de leme. Olha que bela roda de leme que você tem aqui, bem bonita, né? Então vamos conhecer melhor aqui os componentes então desse sistema, porque é um sistema, não é só a roda, né? É um sistema todo. E vamos ver como é que ele funciona então, né? Então a roda de leme é o elemento principal aqui. Então quando a gente está timoneando com a roda de leme, é como se fosse num carro, ou seja, a gente vira para lá, ó, e o barco vai virar para lá, né? Vira para cá, o barco vai para Boreste, e vira para cá, o barco vai para bombordo. Então nesse aspecto é um pouco mais fácil do que a cana, porém eu sempre deixo muito claro que quem está aprendendo a velejar precisa primeiro aprender com cana de leme, para depois usar a roda. Não pode pular essa etapa, né, seu Jorge? Certamente. Né? A base. Então nós temos aqui a roda de leme e ela está presa numa estrutura aqui, ó. Essa estrutura de fibra aqui se chama bitácula, tá? Então a bitácula é essa torrezinha que serve para prender o eixo aqui da roda de leme. E o mecanismo que tem aqui dentro é um mecanismo que vai transmitir esse movimento da roda de leme até o eixo do leme propriamente dito. O eixo do leme, ele fica, nesse caso aqui do Delta 36, ó, ele fica bem aqui, onde tem essa tampinha de inspeção aqui, que depois eu já vou mostrar para que ela serve.
O eixo do leme está ali. E como é que esse movimento aqui da roda de leme é transmitido até o eixo do leme? A gente tem um sistema aqui onde tem, logo atrás desse eixo aqui, tem uma espécie de pinhão, que nem pinhão de bicicleta, sabe? Uma roda dentada e um pedaço de correia, ou de corrente, né? Corrente é o nome certo. E essa corrente, então, ela, em cada extremidade dela, sai um cabo de aço. Ou seja, a corrente, ela faz isso aqui assim, aí aqui já sai cabo de aço de um lado, cabo de aço do outro, e isso desce, lá embaixo tem duas polias de metal, e elas são transmitidas, então, para onde está o eixo do leme, numa peça que se chama quadrante. A gente já vai ver tudo isso. Depois a gente vai abrir aqui junto com o seu Jorge e nós vamos olhar o quadrante para vocês entenderem então como é que isso é transmitido, né? Então basicamente a roda de leme, ela precisa ter aqui uma marquinha, tá vendo essa fitinha vermelha aqui, ó? Isso aqui não é superstição, né, seu Jorge? Não é, nem macumba. Pois é, né? Isso aqui então é uma marca que significa que o leme está a meio. Leme a meio é leme bem no eixo do barco, né? Pra gente saber, porque senão, se não tiver isso aqui, a gente não sabe onde é que tá a posição do leme, né? E outra coisa que tem aqui também é uma trava, ó. Essa roda aqui, a gente fechando, como se fosse uma torneira fechando, ela trava a roda de leme para quando a gente está ancorado, quando está no pier, e assim o leme lá embaixo não fica se movimentando, né? Então agora a gente vai abrir aqui essa tampa para mostrar o quadrante. Mas antes tem uma coisa bem importante que todo barco com roda de leme tem que ter obrigatoriamente, né, seu Jorge? Que tem? É um item de segurança que não pode ser dispensado. Exatamente. Que é a cana de leme de fortuna, que é uma cana de leme para ser usado em situações de emergência. Ou seja, se acontecer alguma coisa aqui, se romper algum desses cabos de aço da roda, a gente precisa poder conduzir o barco. E aí a gente precisa ter uma cana de leme, digamos, improvisada, é o que se chama de fortuna, né? E nós vamos operar essa cana de leme exatamente aqui, ó, onde está essa tampa de inspeção. A gente vai abrir essa tampa de inspeção aqui, ó, e ali a gente tem a cabeça do eixo, ó. Essa aqui é a parte superior do eixo do leme, e a gente vai usar aqui então, ó, me alcança aí, seu Jorge, por gentileza. Olha aqui, ó, isso aqui então, ó, é uma cana de leme de fortuna. A gente vai precisar levantar aqui, isso. E a gente coloca aqui então, ó, encaixa facinho ali, ó. Vou mostrar de novo aqui. Encaixou facinho aqui. E aí aqui a gente consegue conduzir, ó. Olha só, ó como tá girando a roda ali, ó. A gente tá mexendo diretamente no leme. Nesse caso aqui ela tá virada para trás, né? A cana de leme normalmente é para frente. Mas não importa, é uma coisa de emergência, né, seu Jorge? Então, o que importa é a gente conseguir conduzir aí, né, de algum jeito conduzir o barco, né? Inclusive dá para amarrar aqui, ó, um cabinho vindo para cá, outro para lá, passar nos moitões para ajudar, né? Caso aconteça de dar algum problema aqui no mecanismo. Como ela é muito curta, ela vai fazer um esforço muito grande. Sim. Por isso que tem este cabinho, ela vai ficar muito dura. Ela teria que ser muito comprida para claro, ser uma normal. Então colocamos os cabinhos aqui, que vão até as catracas, para fazer o esforço. Exatamente, exatamente. Né? Então, numa emergência a gente se safa. Vamos mostrar lá o quadrante então, seu Jorge? Vamos lá. Bora lá. Pronto, então levantamos aqui a tampa e agora a gente tem acesso aqui então ao quadrante, ó. E é o quadrante que recebe então os cabos, ó, os cabos de aço que chegam lá da roda de leme, ó, que descem da bitácula, passam ali pela roldana de metal, outra roldana de metal, vem uma para cada lado e fica preso aqui então e faz movimentar então esse quadrante. E no centro do quadrante está aqui o eixo do leme. Pode acontecer, né, de ter folga
na roda de leme. A roda de leme tem uma folga em relação ao leme. E só que a solução aqui é bem simples, tá? Aqui no quadrante onde chegam esses cabos aqui de aço, ó, tem aqui então esses parafusos aqui com porca, e se tiver folga é só apertar essas porcas aqui que a gente tira a folga da roda de leme. Agora, esse piloto automático aqui, ó, para a roda de leme, ele precisa ser um piloto que se chama piloto de quadrante. Nesse caso aqui é um Raymarine ST6000, né? E esse piloto automático, bom, já dá para ver que ele é bem mais robusto. O motor ele fica ali para dentro, ó. Aqui tá só a parte do atuador, né? E mesmo assim isso aqui é só uma parte do piloto automático. Depois tem uma outra parte que se chama drive, que é a parte eletrônica, onde tem a bússola eletrônica, que fica em outro lugar do barco. Eles são conectados, né, por fios, né, pelo sistema NEMEA, por exemplo, e também tudo isso é conectado ao chart plotter e ao visor ali do piloto no painel, né? Então o piloto automático de quadrante, ele é um equipamento muito mais robusto, mais sofisticado, com mais peças e consequentemente muito mais caro também, né, seu Jorge? Sim, lamentavelmente, bem mais caro. Pois é, né? Se a gente for comparar um piloto automático de cana de leme com um piloto de roda, vai ser 4, 5 vezes mais caro, né? Não só para no caso de adquirir o equipamento, como também em relação à manutenção. Então quem está entrando e tal, vai ter o seu primeiro barco, tem que levar isso em consideração, porque depois leva um susto, né? Tem que trocar uma peça, 10 pau, sei lá, né? Esse tipo de coisa assim. Então o sistema de roda de leme ele é mais complexo, e ele também, o piloto automático, ele é um piloto bem mais sofisticado e mais caro também. Bom, seu Jorge, muito obrigado aí por nos disponibilizar o seu belíssimo barco. Parabéns, está muito bonito. Perfeito. Esteja à vontade, é um prazer ter atendido a tua necessidade, e é bom a gente também rever junto todos os itens, que raramente a gente abre essas tampas, que são difíceis. Pois é, maravilha, né? A gente sempre, quando vai checar alguma coisa, a gente está sempre também aproveitando para ver se está tudo ok, e também sempre aprende alguma coisa nova. Sobre a roda de leme, nesses barcos de cruzeiro, a gente tem como ponto positivo a posição de timonear, principalmente se a gente está manobrando, por exemplo. A gente fica aqui em pé, com uma visão melhor aí da área que está à nossa frente, ao redor, né? Então esse é um ponto positivo da roda de leme. Agora, como ponto negativo, vocês podem ver que ela ocupa um bom espaço aqui, né? E que atrapalha a circulação aqui no cockpit, né? Então, principalmente em barcos pequenos, veleiros maiores, que o cockpit é muito grande, isso não chega a ser um problema. Mas de qualquer jeito, a circulação para quem entra aqui no barco precisa dar a volta por aqui e tal. Então a roda atrapalha um pouco. Então, os projetistas dos barcos mais novos acharam uma solução para isso, que é instalando então 2 rodas de leme ao invés de uma, como nesse caso aqui, ó. Nós temos 2 rodas de leme nesse belíssimo Ro 400 de 40 pés. Então a gente tem 2 rodas de leme e instalados em 2 bitáculas, né? Então nesse caso, o projetista, que é a tendência dos barcos modernos de terem polpa mais larga, se valem então dessa vantagem para poder instalar 2 rodas de leme, deixar a passagem livre aqui no meio do cockpit, ou seja, fica bem mais confortável para a tripulação embarcar e desembarcar, né? E o projetista aproveita então aqui, ó, a estrutura do banco do cockpit já para fazer essa bitácula integrada aqui, assim como essa. A gente pilota em uma roda ou na outra, as duas se copiam, ó. O movimento das duas é o mesmo, né?
Então isso permite também que a gente escolha o lado que vai pilotar. Por exemplo, quando estamos velejando numa orça, por exemplo, a gente pode ficar sotavento numa posição em que a gente enxerga melhor a vela de proa, porque a gente vai ficar cuidando ali a testa da vela de proa, as fitinhas, né? Então essa posição aqui, nesse caso, se for sotavento, vai ficar melhor, né? E também motorando, a gente pode ficar aqui em pé, ó, com uma boa visão aí da frente, né? Então essa é a tendência dos barcos modernos, dos veleiros modernos, mundialmente aí, né? Então a gente tem os grandes estaleiros estão optando aí por 2 rodas de leme, né? Aqui a gente tem também um Beneteau Oceanis 41 com 2 rodas de leme. Lembrando que o barco tem 2 rodas de leme e não 2 lemes. Isso é muito importante de entender, né? Então a gente tem as 2 rodas e aquele mesmo mecanismo com polias, né, com cabos de aço que conectam então no quadrante do eixo do leme, que é um leme só, né? E esse leme fica, o eixo fica aqui assim, ó. E aqui a gente tem o acesso então para o eixo e para usar a cana de leme de fortuna, igual ao caso do barco que tem uma roda de leme, a mesma coisa, né? E nesse caso aqui, ó, essa tampa de inspeção aqui, a gente abre facilmente aqui usando uma manicaca. Então a gente tem aqui o encaixe para usar a cana de leme de fortuna, que é importantíssimo, todos os barcos têm que ter obrigatoriamente, tá? Então a questão de ter 2 rodas de leme mais apenas um leme significa que a gente na verdade não tem um backup de leme, ou seja, não tem um incremento de segurança. A razão dos barcos novos como esse terem 2 rodas de leme é por causa do conforto aqui do acesso do cockpit. Então é muito importante a gente entender essas diferenças técnicas entre a cana de leme e a roda de leme para fazer uma escolha de barco, por exemplo, né? Então eu percebo muitas vezes que quem está iniciando quer, por exemplo, um barco que tenha roda de leme, mesmo que seja um barco pequeno. E aí eu procuro entender qual é a razão daquela escolha e eu percebo 2 coisas principais. A primeira coisa, a primeira razão é por ter um receio de não conseguir timonear com a cana de leme, de achar difícil, porque é ao contrário e tal. E esse é um receio que não tem fundamento, porque é obrigatório aprender a velejar com cana de leme. E é muito fácil, gente, é mais fácil do que se imagina. Na primeira aula e na primeira velejada você já pega o jeito, é rapidinho, depois automatiza, você já nem pensa no assunto, fica automático. E você precisa saber conduzir o barco com a cana de leme, sim, porque se precisar usar a cana de fortuna ou se precisar conduzir um bote, tem que saber usar a cana de leme, tá? Então isso não é uma razão para escolher o barco com roda de leme por causa desse receio. E outros casos que eu percebo que é por uma questão puramente estética, ou seja, é mais legal, né, aparecer timoneando uma roda de leme, fazer aquela selfie, aquela foto para o Instagram, né, vai ser mais glamouroso. Aí nesse caso, meu amigo, eu vou te dizer, ó, se você quer ter um barco por causa de glamour, isso aí não vai dar certo, porque o glamour ele passa rapidinho, é só passar uma noite com mau tempo, com todo mundo vomitando a bordo, ou ter que trocar o macerador, uma bomba maceradora do vaso, que o glamour vai embora rapidinho. Isso não é a razão correta para escolher um barco. Barco é para quem ama o mar, para quem adora estar no mar e que está disposto a pagar todos os preços que o barco exige para isso. É pelo amor ao mar e à natureza. Aí sim vale a pena ter um barco. Tá bom? Essa é a minha opinião pessoal. Comentem aí se vocês discordam. E se gostarem do vídeo, deixa um like. Aproveita para ir lá se inscrever no canal se ainda não o fez. E convido também vocês a participarem do nosso grupo de apoiadores, apoiando o nosso trabalho com qualquer valor. O link para o Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Por hoje é só, pessoal.
forte abraço e bons ventos!